Bem, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Carlos de Souza, sou secretário-geral da CONTRAF. Estou aqui para coordenar essa mesa agora, segunda mesa aqui do horário da tarde, no caso, primeira, né? Queria, em nome do presidente da Confederação, companheiro Betão, agradecer o convite feito pelos companheiros do Sindicato dos Bancários de São Paulo, dizer que o Betão, infelizmente, não pôde estar presente, por estar numa agenda internacional, resolvendo questões importantes, inerentes à nossa categoria, e todo esse debate de unidade internacional que nós estamos fazendo. E queria também dizer que, para nós, né, dirigentes da CONTRAF, esse debate ele é fundamental. Queria parabenizar os companheiros e companheiras dos sindicatos bancários de São Paulo pela iniciativa. A questão da reforma tributária, não só esse tema, mas esse é um dos grandes temas atuais que os dirigentes, a categoria, precisam se empoderar e, mais do que na hora, que as entidades sindicais, que as federações, que as confederações chamem para si a responsabilidade de seguir o exemplo aqui dos companheiros e companheiras do Sindicato de São Paulo, de trazer o debate para o seio da sua base, para dentro da categoria e convidar a sociedade civil organizada também para se empoderar dessa discussão conosco. Então, de novo, agradecer o convite e elogiar a iniciativa, porque acreditamos que somente a partir da organização dos trabalhadores é que podemos, junto à sociedade, fazer a disputa correta para avançar essas reformas tão importantes, em particular a reforma tributária que o Brasil precisa, né? Não é só qualquer reforma tributária, e sim qual, de fato, vai ser a reforma tributária que vai fazer a diferença para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras e toda a população brasileira como um todo, né? Então, eu queria aqui, na condição de coordenador, chamar para a mesa que debaterá impostos sobre renda, consumo, alimentos e lucro, os seguintes debatedores: Claire Hickman, auditora fiscal do Instituto de Justiça Fiscal. Paulo Gil, auditor fiscal do Instituto de Justiça Fiscal. E Tássio Musi, delegado de Polícia Federal. Combinar com os debatedores, como exemplo da parte da manhã, 20 minutos para cada debatedor. A gente, analisando no final, abre algumas perguntas e aí as conclusões finais. Pode ser dessa forma? Então, eu controlo o tempo a começar por... Pode ter uma tolerânciazinha, para concluir, né? Tolerânciazinha, breve, né? Bom, boa tarde a todas e todos. Quero agradecer o convite feito pelo João Sixu, cumprimentar a diretoria do Sindicato dos Bancários, cumprimentar, porque é um evento assim, fundamental para essa conjuntura e para a luta dos trabalhadores, cumprimentar meus companheiros de mesa, Clair, o Carlos e o Tássio, e falar da satisfação, do orgulho e da honra de vir debater esse assunto com vocês. O Márcio Postman considero meu amigo, professor todos nós, mas eu não gostei muito da ideia dele de servir o vinho depois do almoço. Que vai ser, além de ter servido um excelente vinho na parte da manhã, é natural que bata o sono, a gente vai tentar aqui servir um café. Vamos ver se a gente consegue. Precisava só do... Bom, minha gente, nós já percebemos pela manhã, e à tarde vai ficar mais claro, que esse tema é de natureza eminentemente política. Porque, como dizia lá o Lester Feeble, professor da Universidade lá de Michigan, do MIT, Massachusetts, ele dizia o seguinte: o segredo das reformas tributárias é empurrar o ônus
de uns para os outros. Empurrar a carga dos ombros de uns para os ombros de outros. Nesse sentido, a classe dominante brasileira obteve um sucesso notável, que é um sucesso ideológico, porque consegue convencer o conjunto da sociedade para manter esse quadro de injustiça e de iniquidade. Nós vamos aqui para a questão central. Algumas coisas já foram vistas. A questão central, levantou Lettieri, levantaram outros debatedores, é quem paga a conta? Quem arca com o ônus de financiar o Estado e as políticas públicas? Essa é a discussão. Esse gráfico aqui, ele coloca uma lupa naqueles dados da Receita Federal. Vocês lembram ali que tinha um item que era folha de serviços. Esse item folha de serviços é um item que não paira no ar independentemente. Esse quadro tenta colocar aqui o quadro do consumo, está bem pequenininho ali, dá para ler? Consumo, renda e patrimônio, e outros que são tributos de difícil alocação. Então, abrindo a lupa ali sobre alguns tributos, a gente vai ver, por exemplo, o lucro das empresas tributado pelo regime de presumido, ou seja, que incide sobre o faturamento. Isso é repassado aos preços também e vai para a base do consumo. Isso nos dados da Receita está assim também. Mas os tributos sobre a folha, contribuição do empregado, isso não deixa de ser uma tributação sobre a base trabalho. A tributação da contribuição do empregador. Não é razoável admitir que as empresas repassam boa parte do que elas recolhem de contribuição previdenciária? É razoável. Então, isso está alocado metade na base consumo, metade na base renda. Então, a gente tem uma nova distribuição. E, a rigor, se a gente for olhar para o lucro das grandes pessoas jurídicas, aquelas tributadas pelo lucro real, nós vamos perceber que aquelas que têm grande poder de mercado, elas têm capacidade de repassar os preços também. Isso não está no quadro. Então, é muito provável que a tributação sobre o consumo ela repercuta aí na ordem de 65% a 70%. Por esse critério que nós usamos, aqui eu usei um critério muito semelhante ao que utiliza o INESC, vocês conhecem o Evilásio Salvador, que foi bancário, dá essa conta aqui para o ano 2013. Então, 56% sobre a base de consumo, 29% renda, 4,2% propriedade, 10,6% outros tributos. Por exemplo, o FGTS, que está incluído lá como tributo, mas o trabalhador pode receber isso de volta. Se a gente abrir a base consumo, a gente vai ver o seguinte, olha lá, 37,3% é o ICMS. Então, tem uma dificuldade aí, que é aquela da questão federativa. O ICMS, ele dá autonomia para os estados federados. Dos tributos federais, os maiores são COFINS e PIS, que repercutem sobre os preços. E aí também tem um desafio para a gente, qual é? Esses tributos financiam a Seguridade Social. Ao mesmo tempo que repercute, que eles pesam sobre os preços, se a gente mexer demais nesses tributos, eles vão esvaziar a política de assistência social, de saúde e de previdência social. Então, tem um desafio aí. Aí os outros tributos, aí tem ISS, municipal, né, que já tem um peso menor. O lucro presumido aí foi separado, como vocês estão vendo, o simples. Todos esses tributos que são repassados aos preços. Esse gráfico o Márcio já mostrou, não vou me estender, mas mostra como a carga tributária indireta repercute mais sobre as famílias de baixa renda. Por quê? Porque elas consomem tudo ou praticamente tudo que ganham. Não poupam nada, não investem nada. Já aqui, ó, na carga tributária direta, acontece o contrário. Então, é por isso que a gente tem que privilegiar a carga tributária direta. Vamos voltar um pouquinho aqui para falar de alimentos. Eu vou passar mais rápido aqui nesse começo, para centrar numa questão que eu acho fundamental da distribuição dos lucros com isenção. Sobre os alimentos. Existia uma desoneração, já é desse período dos últimos 12 anos, sobre esses produtos que estão ali sem a faixa embaixo.
E a MP 609, que foi convertida em lei, estendeu essa isenção do PIS e COFINS e também do IPI sobre esses tributos que compõem a cesta básica, crescendo aí também. Papel higiênico, pasta de dentes e sabonete. O DIEESE fez um estudo da repercussão, do impacto dessa desoneração sobre a renda das famílias, sobre o gasto das famílias. E há um pequeno benefício aí. A repercussão, dependendo da região metropolitana analisada, ela varia de 3,15% a 4,5%. Nas regiões mais pobres, ela repercute melhor, positivamente melhor. Então, é importante desonerar os alimentos. Já falamos disso. Bom, a outra base que nós teríamos que falar, foi falada da base patrimônio de manhã, é a renda. Na base renda, qual é a questão? A questão é que nós temos ali, a maior parcela, a maior fatia, vem da renda do trabalho. Então, nós temos aí o imposto de renda pessoa física, a tributação previdenciária sobre a folha, encargo do trabalhador e mais alguns itens. E do lado de lá, a renda do capital, seria o imposto de renda das pessoas jurídicas, um pouquinho da aplicação financeira, porque isso não pesa muito, e os itens de outros são aqueles que a gente não conseguiu alocar, por falta de um critério mais claro. O Márcio também falou desse quadro, mas falou de um dado mais atual. Se a gente olhar aqui, até 2 salários mínimos, a situação em 95,06. A carga tributária total repercutia 28%. O Márcio mostrou que no ano de 2013, se eu não me engano, foi agora 2014, está em 42%, não é isso? Mas olha só, de 95, 96 para 2003, aumentou para 48,9%, quase 50%. Então, uma questão importante para a gente aqui explicar por que aconteceu isso. Aí tem carga tributária direta e indireta. Nós vamos ver ali que mais de 30 salários mínimos também houve um aumento, mas ele aconteceu numa proporção menor. O que aconteceu nesse período? Aconteceu a reforma tributária neoliberal. Nós ficamos nos perguntando, escuta, mas teve reforma tributária ou não teve, afinal de contas? Na verdade, houve, e o próprio secretário da Receita Federal na época chamava de reforma tributária silenciosa. Ele se gabava de ter feito uma reforma tributária que ninguém percebeu. Nós, do sindicato, à época, chamamos de reforma tributária sorrateira. O que teve ali no final dos anos 70? Teve o consenso de Washington. Essas políticas demoraram um pouco mais para chegar no Brasil por conta do processo de redemocratização. Mas quais eram as premissas do consenso de Washington no que diz respeito à tributação? Então, vamos lá. Primeiro, tinha a questão tributária especificamente. Alargar a base de contribuintes. Mas você vai alargar onde essa base? Você vai cobrar do andar de cima? Ou você vai alargar para o andar de baixo? Vai alargar para o andar de baixo. A outra questão era moderar as alíquotas marginais. Ou seja, moderar aquelas alíquotas que incidem sobre quem ganha mais. E isso foi feito no Brasil. Então, está aí a tabela, como é que funcionavam as tabelas, as alíquotas do imposto de renda no Brasil. Se voltar lá na época da ditadura, a gente vai ver até, não é isso aí, mas chega a 60% também lá atrás. Mas nós vamos ver aí que tem alíquota de 60%, com 13 faixas de incidência na tabela progressiva do imposto de renda. Talvez os mais experientes, né, se lembrem disso. E olha aqui, em 89 a 91, vigoraram 2 faixas de renda, com alíquota de 10 e 25. Quem era o presidente em 88, que tomou iniciativa da lei para passar a valer em 89? Quem era? Sarney. Quer dizer, foi logo após a promulgação da Constituinte, no anticlímax. Ele não disse, assim que foi aprovada a Constituição, que o país ia ficar ingovernável, e começou a contra-reforma.
tanto da Seguridade Social como do seu modelo de financiamento. Então, a gente vem vindo, o Fernando Henrique, o Sarney começou, o Fernando Henrique aprofundou a reforma. E aí o Fernando Henrique, no primeiro ano de governo, no dia seguinte ao Natal, o Natal foi dia 25, era feriado, no dia 26, ele dá um presente de Natal para os empresários, para os sócios e acionistas. E nessa lei, olha, 26 de dezembro, ele coloca 2 dispositivos. O primeiro é a isenção de lucro ou dividendo distribuído aos sócios ou acionistas. Eu acho, minha gente, essa a questão mais importante de todas. E eu vou voltar a ela daqui a pouco. O outro dispositivo é esse. Juros sobre capital próprio, na mesma lei. Também uma forma de distribuição de lucros ou dividendos. Bom, vamos explicar. Essa isenção aqui, na verdade, na prática é assim. O trabalhador, ele declara seus rendimentos na ficha de rendimentos tributáveis. Não é assim que funciona? Pois é, o sócio acionista, independentemente do valor, ele declara na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Vocês podem conferir. Quem fez a declaração recentemente, vai lá e dá uma olhadinha, vai ver como tem esse campo lá. Isso não tem limite de valor, eu quero reafirmar. Então, olha só, a justificativa para isso, quando a gente fala em acabar com isso, eles dizem, olha, mas a empresa já não foi tributada, por que você vai tributar de novo a pessoa? Do ponto de vista do direito, há 2 fatos geradores. E o imposto é pessoal, incide sobre cada uma das pessoas, incide sobre a pessoa jurídica, depois sobre a pessoa física. Os fatos geradores são distintos e os sujeitos passivos também são distintos. Se um trabalhador tiver uma renda razoável, precisar contratar uma enfermeira, uma cuidadora, e ela receber um valor que precisa, que já vai estar na faixa de incidência, vão pagar o tributo os 2, não é isso? O trabalhador que recebeu e a pessoa contratada também. Então, não se justifica isso. E parte alguma do mundo tem esse tipo de benefício. O outro argumento é que isso desestimularia o investimento. É o contrário. Isso estimula a distribuição e não o investimento. Estimula que se retire o recurso da empresa e distribua o sócio para seu enriquecimento. Não é? A carga tributária já é muito alta, já foi falado disso e tal. Chamar a atenção aqui para esse mantra da simplificação tributária, que é repetida a todo momento. Até no nosso campo, gente boa, às vezes, coloca como uma das prioridades da reforma tributária a simplificação. Tem que simplificar? Claro que tem. Para os pequenos, para a pequena empresa, tem. Mas isso não pode orientar uma reforma tributária. Porque o que está subjacente a esse argumento, a contrário senso de simplificar, está dizendo o seguinte, olha, a tributação do patrimônio e da renda é complexa e o risco é de grande evasão. Para isso tem que equipar o fisco, né? Para isso que existe a administração tributária. Bom, um outro efeito colateral disso, o estímulo à criação das PJs. Alguém me disse que o Sindicato dos Bancários tinha, na época da discussão da emenda 3, 2006, 2007, não sei se era 1.500 ou 3.000 PJs na sua base, é isso? Só em São Paulo? Trabalhadores que prestam serviços de informática, de tal, é isso, Carlos? Mas é muita gente. Agora, a empresa está simplesmente, o banco está burlando a relação de emprego, né, para não pagar os encargos, mas ele também não vai pagar imposto de renda. Para ele também é um benefício. Agora, e os advogados que se associam, e os médicos que se associam, jogador de futebol que virou PJ, você consegue imaginar um jogador de uma empresa, pessoa jurídica fazendo um gol de cabeça? Né? Apresentador de TV, alguém estava me dizendo aqui, né? Os artistas das grandes emissoras, quase todos. Então, todo mundo é pessoa jurídica. Ninguém mais quer ser pessoa física. Porque aí vai pagar sobre o lucro presumido e vai pagar uma carga muito menor. Olha aqui o tamanho da renúncia fiscal. Esses dados são oficiais da Receita. Foram distribuídos para as pessoas físicas, sem considerar os sócios
e acionistas pessoa jurídica, 207 bilhões, tá certo? E para as pequenas empresas, para o sócio de pequenas empresas, quase 47. Total 254 em 2012. Se aplicasse uma alíquota efetiva aí de 25%, admitindo que nas grandes empresas é maior o rendimento e nas pequenas é menor, a gente aplicaria de 15%, está aí, ó, 59 bilhões de arrecadação, né, de renúncia fiscal. Se a gente aplicar e corrigir esses valores monetariamente de acordo com o NPC, para 2015, aproximadamente, seriam 70 bilhões. Isso sem falar da tributação de remessas. E sem falar da revogação do juro de capital próprio, que os dois juntos podiam dar tranquilamente mais 30 bilhões. Então, a gente vai chegar num potencial de renúncia fiscal no imposto de renda de 100 bilhões de reais. Isso o Márcio já mostrou, quer dizer, enxugar gelo, a gente arrecadar tanto para pagar 1/3 de juros. O João estava dizendo no almoço aqui que o ano passado foram 315 bilhões de encargos da dívida pagos, de gastos financeiros. Quando se fala de redução de gastos, ninguém fala do gasto financeiro, se fala só dos gastos correntes. Enfim, propostas, né? Propostas a serem construídas pelo movimento social. Revogar a isenção de lucros aos sócios e acionistas do juro de capital próprio. Eu não expliquei o que é o juro de capital próprio, né, gente? Passei correndo. É um mecanismo pelo qual a empresa, em vez de ela distribuir lucros, ela diz que está distribuindo juros. Ela diz o seguinte: olha, o empresário deixou de aplicar o dinheiro dele no mercado financeiro, está emprestando à empresa, e, portanto, ele pode deduzir como despesa financeira, na verdade, fictícia, né, o valor da TJLP, sobre metade do patrimônio líquido dele. Essa parcela deduzida, ela reduz o imposto de renda. Se a empresa ia pagar 25% de imposto de renda, mais 9% de contribuição social sobre o lucro líquido, 34%, vai pagar só 15% e vai economizar 19%. E no banco, claro, ele vai falar, seria 40% para 15%, economia de 25%. E o sócio ou acionista, na sua declaração, ele vai registrar esse valor como tributação definitiva, ele não vai pagar mais nada sobre o que ele recebeu. Então, tem que revogar esses dois dispositivos. Eu acho que essa questão número 1, é importante, sim, a tributação do patrimônio, grandes fortunas, mas eu não entendo, eu até entendo, como a gente fala essas coisas, né? Na imprensa entra por aqui, sai por ali. Por quê? Porque os jornalistas são todos PJs, né? Com financiamento privado de campanha empresarial, como é que no Congresso Nacional vão abraçar isso? Então, ou o movimento social abraça isso, essa é a fratura exposta. Se a gente tivesse uma bala de prata, pegar qual é a maior injustiça do sistema tributário brasileiro, seria essa. Eu não vejo outra. A resistência à tributação no patrimônio vem de algum tempo. Agora, a tributação dos lucros distribuídos é coisa recente, é coisa de 96. Né? Então, ali, corrigir e reestruturar a tabela progressiva. Eu acho que a gente podia construir, o Instituto de Justiça Fiscal se dispõe a fazer esse diálogo com o Sindicato dos Bancários, uma tabela progressiva que reconhecesse essas perdas pela não correção e que avançasse para o andar de cima. Agora, não adianta aumentar a alíquota se não colocar todo mundo na tabela progressiva. E hoje, os empresários não estão na tabela progressiva, as aplicações financeiras estão num percentual menor, então não adianta nada. Com isso, daria para a gente aliviar a tributação sobre o consumo. Tem a questão dos fluxos financeiros, que a Clair vai falar, e as outras questões aí. Bom, rápido, para concluir, então. Aqui, qual é a nossa tarefa? Esse é o trabalho feito pelo lado de lá. Olha lá, o impostômetro. Aqui, relação dos 63 tributos. Está escrito ali infotário, assim que o pessoal da Associação Comercial trata os contribuintes, se vocês prestarem atenção lá em cima. Né? Olha aqui, a revista que nós adoramos, como é que ela tratou isso. O Lula tinha acabado de se eleger, estavam querendo pautar o Lula. Olha aqui. Aqui, aquela discussão de que a gente paga muito imposto e não tem retorno, mas eles não usam os serviços públicos, né? Os que ganham muito não precisam do serviço público. Analistas duvidam da eficácia de taxar ricos no Brasil. Quem são os analistas? Concluindo mesmo, olha aqui, Raul Veloso.
Quando aconteceu ali do Buffett, né, aquele bilionário americano falar que se eu pago pouco imposto, ele falou. O que ele disse ali? Se o Buffett quer pagar mais imposto, que aumente o imposto dele. Mas não vem mexer com a gente, não. Essa é a resistência da classe dominante, e por isso que a gente tem que ir para cima. Esse evento é uma boa notícia. O principal protagonista somos nós, o movimento social organizado. Obrigado, gente. Obrigado ao Paulo Gil, né? Agora, para fazer uso do seu tempo de exposição, a auditora Clay Hickman. Bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite dos sindicatos bancários em nome do Instituto Justiça Fiscal e dizer que é um prazer estar aqui com vocês e discutir esse tema tão relevante para a sociedade e para o financiamento e desenvolvimento da sociedade brasileira. Pode puxar? Paulo, me presta o... Acho que lê essa aqui. Sempre quando a gente fala em reforma tributária, a gente sempre pensa logo em mudar a Constituição. A Constituição nossa tem excelentes princípios tributários de justiça fiscal. E a questão não é isso, é essa. A questão está na legislação infraconstitucional. Como o Paulo comentou, de 95, 96, 97, nesse período, foi feita uma reforma infraconstitucional, mas no sentido contrário ao que os trabalhadores precisam. Então, a gente pode também fazer o contrário, novamente, no sentido oposto ao que foi feito. Fazer uma reforma infraconstitucional que tem muita coisa para fazer, para ajustar, no sentido de buscar um sistema tributário justo, e não precisa mexer tanto assim na Constituição. Então, eu vou falar assim, alguns princípios básicos de justiça fiscal que estão na Constituição, mas como o Paulo mostrou e outras pessoas devem ter mostrado hoje de manhã, que esses princípios não estão sendo observados pela legislação infraconstitucional. Então, um dos princípios consagrados na Constituição é o princípio da capacidade contributiva. O que quer dizer? Que cada cidadão tem que contribuir para o financiamento do Estado de acordo com o seu poder aquisitivo, de acordo com o seu poder econômico, ou seja, a capacidade contributiva. Se eu tenho uma renda mensal de R$10.000 e o meu vizinho tem uma renda de R$10.000 também, a nossa contribuição tem que ser equivalente. Não pode ele contribuir com menos ou eu com menos, se a capacidade nossa é igual. Então, é isso que quer dizer o princípio da capacidade contributiva. Vocês já viram que isso não acontece no Brasil. Isonomia vai no sentido da igualdade, generalidade. E outro princípio que eu considero muito importante é o princípio da progressividade, que é esse princípio que é fundamental para usar a ferramenta tributo como distribuição de renda. Porque se a gente tiver um sistema tributário que tributa só proporcionalmente, nós não estamos usando o sistema tributário como instrumento de distribuição de renda e riqueza. Por quê? Se eu compro um pacote de macarrão, o imposto que está embutido nesse pacote de macarrão é o mesmo que a minha empregada, a minha diarista, vai pagar quando ela consome o pacote de macarrão. Só que o meu representa o imposto que eu paguei ao comprar o pacote de macarrão é muito menos do que, proporcionalmente, a minha renda do que ela. Ela ganha muito menos que eu. E assim, imagine, Antônio Hermílio de Moraes consome o mesmo pacote de macarrão. Então, é tudo taxado proporcionalmente. Isso não faz com que haja distribuição de renda. Então, o princípio da progressividade significa, quanto maior a renda, maior a alíquota. É isso a gente precisa melhorar no imposto de renda, como o Paulo comentou. Na pessoa física, tem 2, 3 alíquotas. Na pessoa jurídica, não. A gente pode dizer que na pessoa jurídica, praticamente, nas empresas, praticamente 2 alíquotas de 25% imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social, que também incide sobre o mesmo lucro, é 9% para as empresas normais e 15% para os bancos.
de forma que a carga tributária dos bancos é 40% sobre o lucro, e das outras pessoas jurídicas é 34%, se somar as duas alíquotas. Outro princípio é o do não confisco, que significa o Estado não pode taxar tanto o cidadão ou a empresa a ponto de retirar os bens, o patrimônio da pessoa. Mas eu acho que a gente tem, quando num sistema tributário, tem que considerar também os princípios que estão na ordem econômica, no capítulo da ordem econômica da Constituição, que diz assim: a função social da propriedade, redução das desigualdades sociais e regionais. Então, a legislação tributária tem que observar também isso, todos os princípios, não só do capítulo da Constituição. Eu vou pular esses slides aqui, porque já foi tudo tratado aqui. Tem um ponto aqui que eu vou acrescentar, que acho que não sei se foi comentado de manhã. A questão, o último ponto aqui, rendimentos do capital, eles são tributados exclusivamente na fonte. Ou seja, não há progressividade sobre eles. Se você tem um dinheiro e aplica no mercado de capitais, você vai pagar 15% a 22%. E você não vai deduzir isso na tua declaração de imposto de renda, porque ele é tributado exclusivamente na fonte. Você vai incluir na declaração de imposto de renda, mas não vai mais tributar, porque ele já está taxado exclusivamente. Agora, faça o cálculo. Pega esse rendimento e inclua na tabela progressiva e desconte o que você pagou como fonte. É isso que deveria ser correto. Vai dar muito mais. Mas a gente não está falando de pequenos rendimentos que a gente tem, aplicação financeira pequena. Estou falando de juros de capital próprio, por exemplo. Um dono de uma empresa, às vezes, tira 1 milhão, 2 milhões ao ano de rendimento de juros de capital próprio, e ele paga 15% exclusivamente na fonte. O correto seria, se a gente está falando em isonomia, igualdade, princípio de justiça fiscal, qual seria o correto? Pega esse teu rendimento, 1 milhão, 2 milhões, e aplica a tabela progressiva no final do ano, quando você faz a tua declaração de imposto de renda. E desconta que você antecipou dos 15%. Eu fiz esse teste um dia. Tá? Eu peguei uma pessoa que ganhou 1 milhão de juros de capital próprio, botei 15%. A alíquota é 15%. Peguei o meu rendimento, tá? E calculei quanto, porque eu tenho que aplicar a tabela progressiva, e o meu... eu cheguei na faixa de 27,5%, mas a alíquota efetiva deu 24,9%. Quer dizer, proporcionalmente, eu já paguei muito mais que ele. Eu sou uma acelerada. Ele é dono de empresa. Quer dizer, tinha que ser o contrário. Se a renda dele é maior, ele tinha que pedir uma alíquota efetiva maior. Aí sim teria progressividade. Então, o que nós defendemos? Uma lei que diga que todos os rendimentos de capital têm que ser levados à tabela progressiva. Mínimo isso. Tá? Então, isso é uma proposta antiga que defende o princípio da isonomia, da igualdade, capacidade contributiva, atende os princípios da justiça fiscal, está lá na Constituição. Aqui vamos já entrar em alguns pontos que talvez seja de interesse de vocês, especificamente, algumas desigualdades no imposto de renda de pessoa jurídica, de empresa. Então, eu vou falar desse ágio sobre rentabilidade futura. O que é o ágio de rentabilidade futura? Vocês lembram da privatização do Brasil, ou alguns chamam de privataria brasileira? Tucana. Alguns chamam de Tucana. Que foi criada uma lei, na época, para incentivar a privatização. Foi criada uma lei, foi criado um incentivo fiscal, tá? dizendo o seguinte... Acho que eu tenho a tradução aqui. Eu vou pegar o... Depois eu volto. Isso aqui. A Lei 9.532, de 97, diz o seguinte, ainda diz: a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, ou seja, quando uma empresa compra patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detém a participação societária adquirida com ágio ou deságio, poderá amortizar o valor do ágio, cujo fundamento é a expectativa de rentabilidade futura. O que quer dizer isso? Vamos traduzir em uma linguagem mais simples.
Vamos pegar um exemplo claro que aconteceu entre... Tá, é público, eu posso comentar o nome da empresa, está nos jornais e tudo. Banespa foi privatizado. Quem comprou? Santander. Santander era uma empresa espanhola. Ok, mas o Santander ganhou e comprou. Só que ele pagou um ágio. O que significa o ágio? O ágio é a diferença entre o valor, bem simples, entre o valor patrimonial e o valor efetivamente pago. Tá? É mais ou menos isso. Não vou entrar em mais detalhes técnicos, porque não interessa. Mas, simplificando, seria isso. Então, o Banespa tinha um patrimônio registrado lá, e só que o Santander pagou um valor muito maior. Então, essa diferença era o ágio. Se chama ágio. Alguns chamam de goodwill. Esse valor, a legislação, essa lei, disse você pode abater esse valor, esse ágio, do imposto de renda, do lucro tributável. Gente, isso foram bilhões. Não é pouco dinheiro. E, no caso, eu acho que eu tenho números aqui mais para frente. Então, a empresa pode deduzir esse valor do ágio em 5 anos, reduzindo a base tributável da pessoa jurídica, do imposto de renda e da contribuição social. Isso é um rombo nos cofres públicos, gente. Isso é um rombo. Tá? Deixa eu ver se tem mais... Porque eles colocam o valor do ágio que o fisco não tem nem como questionar. É altamente subjetivo esse valor. Eles pedem um laudo com uma empresa uma empresa de auditoria, faz um laudo, diz que o valor é tanto, e pronto. Então, o caso Banespa, Santander, o ágio foi de 8,5 bilhões de reais. Calculem 40% em cima disso. 40% em cima disso foi uma renúncia fiscal de 3,4 bilhões que eles pagaram a menos de imposto de renda e contribuição social. Aí, o que o fisco fez? Foi analisar se o caso estava correto. É um trabalho extremamente complexo, difícil, você enfrenta os maiores advogados, advogados do Brasil e do exterior, e o fisco entendeu que não estava de acordo, porque eles criaram uma empresa veículo, ou seja, eles não... um subterfúgio que eles criaram, uma outra empresa para absorver aquilo, deram uma volta para conseguir se beneficiar desse incentivo fiscal. O fisco entendeu que não, fez autuações de 4, 5 bilhões. O primeiro auto de infração foi nesse valor, foi julgado, está nos jornais, eu não estou quebrando sigilo fiscal nenhum. Primeiro, o fisco perdeu. Depois fizemos dos outros anos, porque a gente tem 5 anos para fazer. Fizemos 2 anos, 3, foram 4 bilhões, os outros. O segundo auto de infração, o fisco ganhou. No Conselho de Contribuintes, na Câmara de... Como é que chama agora? CARF. Deixa eu falar. Conselho Administrativo. Isso. Enfim, então, lá, um ganha, um perde, e está na discussão ainda na Câmara Superior, isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu mencionei aqui alguns casos principais de evasão ou elisão fiscal, que é muito... grandes empresas conseguem reduzir o lucro deles e, consequentemente, o imposto de renda e a contribuição social, usando grandes planejamentos tributários. Esse do ágio deu margem à criação assim, absurda de benefícios fiscais. Para vocês terem uma ideia, a gente chama hoje de indústria do ágio, porque empresas de grupo começaram a fazer reorganizações societárias, criando ágio entre empresas do mesmo grupo e se beneficiando de reduções. Então, reduções de tributos. Em 2010, um ex-subsecretário de fiscalização falou na imprensa que o saldo de ágio, até 2008, era 110 bilhões. 30% a 40% disso, quanto dá? É a renúncia fiscal. Hoje deve estar muito mais que isso. Então, todas as reorganizações societárias aí que vocês assistiram, Itaú, tudo foi com ágio. Banespa, a fusão de Banespa, foram bilhões, acho que tem um exemplo aqui. Isso está tudo nos jornais. Põe no Google, aparece tudo. Então,
Esse tipo são brechas legais que a gente tenta fechar. Faz anos que eu participei, inclusive, de discussões na administração para fechar essas brechas legais. Você não consegue fechar isso no Congresso. No ano passado, em 2014, finalmente a gente conseguiu restringir um pouco isso. A lei veio depois de 6, 7 anos de luta para mudar isso. A gente conseguiu botar na lei, aprovar, de que o ágio interno, ou seja, intragrupo, é proibido. E as outras criaram, para as outras incorporações, reorganizações, criaram uma série de restrições, dificultaram um pouco, mas não conseguimos acabar com esse benefício fiscal. Então, esse é um deles. O preço de transferência é um assunto que eu trabalhei nos últimos anos, que ocorre muito de reduzir também, é uma forma de reduzir o lucro, porque as grandes empresas fazem isso, reduzem o lucro, aqui, através de planejamentos tributários. E o preço de transferência é nada mais simples, assim, ocorre entre multinacionais. Um exemplo, a Schering do Brasil importa matéria-prima da sua filial subsidiária no paraíso fiscal. Mas a matéria-prima, na verdade, é produzida na Alemanha. A Alemanha vende para um paraíso fiscal a um preço baixo, porque, senão, se ele vai vender com preço alto lá na Alemanha, vai pagar imposto muito na Alemanha. Então, ele vende com preço baixo para o paraíso fiscal. E aí, o Brasil, a Schering do Brasil, compra da sua subsidiária, que está no paraíso fiscal, com um preço elevadíssimo. Para que ela compra um preço elevado? Porque aumenta o custo aqui, diminui o lucro, consequentemente, mesmo imposto de renda, contribuição social. Isso no mundo inteiro que acontece isso. Esses planejamentos tributários através de preço de transferência. Quando é mercadoria, a legislação brasileira ainda tem uma legislação boa, razoavelmente, está melhorada nos últimos anos, mas quando é intangível, quando é serviços, você não consegue mensurar um intangível. Há um equipamento novo, tá? 5 minutos, ok. Então, são planejamentos tributários internacionais que as grandes empresas fazem para reduzir o seu imposto. A subcapitalização é o quê? É uma outra forma de reduzir o lucro. Há uma empresa brasileira supercapitalizada, ela abre uma subsidiária num paraíso fiscal. O que ela faz? Aí ela diminui o capital aqui e põe o capital lá. Tá? Ou seja, se subcapitaliza. Aí ela pede um empréstimo para essa empresa, sua própria subsidiária, pede empréstimo. Para que ela pede empréstimo? Porque ela vai pagar juros para aquela. Com esses juros, é despesa aqui, diminui o lucro, diminui o imposto. Lá, paraíso fiscal, que recebe o rendimento dos juros, não paga nada. Então, isso se chama subcapitalização. Em 2012, 2011, a gente conseguiu uma legislação para limitar isso. Eu não considero satisfatória essa legislação. Mas isso são tipos de planejamentos tributários que são feitos no mundo inteiro, gente. Então, a gente tem que ter, para enfrentar isso, melhorar a legislação e ter uma boa administração tributária que consiga combater isso. Tem que ter equipamento, tem que ter fiscais bem treinados e bem preparados. E um outro que eu vou comentar rapidinho, que é um absurdo, chama-se round tripping. Round tripping é viagem de ida e volta. Né? O dinheiro nosso, uma pessoa brasileira pode ser dinheiro lícito ou ilícito, pega o seu dinheiro e manda para um paraíso fiscal. É proibido? Não. Ok, ele abre uma empresa lá, que chama offshore. Aí é uma pessoa jurídica que traz o seu dinheiro de volta para o Brasil como investidor estrangeiro. Por que ela faz isso? Porque o rendimento... Aí ele pega esse dinheiro, aplica no mercado financeiro no Brasil, quando os juros são altos, tem um bom rendimento, só que, quando é investidor estrangeiro, ele não paga imposto de renda sobre o seu rendimento. Então, você vai olhar, o investimento estrangeiro no Brasil é grande, mas você não sabe quantos daquilo já não é brasileiro mesmo. Então, N formas que a gente descobre com a experiência profissional, que as empresas fazem para reduzir a sua carga tributária, que as pessoas aqui físicas não têm condições de fazer. Então, tem que correr, a sociedade tem que pressionar para acabar isso. E só por último, só para dizer assim, usa-se sempre paraísos fiscais para esses tipos de operações. Os paraísos fiscais, vocês sabem, são países que quase não tributam a sua renda ou tributam muito pouco. E também tem a questão dos tratados. Quando tem rendimento, um brasileiro tem um rendimento de um outro país,
em um outro país e traz para cá. Ele usa uma triangulação através de um país com o qual o Brasil tem um acordo para evitar bitributação, para pagar menos, que a gente chama de treaty shopping, que é um abuso dos tratados internacionais. Esses são problemas, gente, que acontecem no mundo inteiro. Tá? E o problema é tão sério, tá, que até os países ricos vou pular isso aqui tudo, só vou falar do... Em 2013, o G20 se reuniu com o OCDE, com os países, e constataram que havia um grande problema de erosão da base tributável em todos os países e transferência de lucros. Aí pediu para os países da OCDE, a OCDE é um organismo dos países ricos, para estudar um plano de ação para enfrentar o problema. Aí a OCDE está discutindo ainda, junto com outros países, acho que tem uns 70, 80 países discutindo junto, criaram um fórum, para criar um plano de ação que eles chamam de BEPS, que é Base Erosion Profit Shifting, que significa erosão da base tributável e transferência de lucros. Eles criaram um plano de ação chamado BEPS, com 15 ações, que ainda estão sendo discutidas, não estão concluídas ainda. A previsão é de concluir em 2015 ainda, e que vai unir um pouco os fiscos do mundo inteiro para enfrentar esses problemas das grandes empresas que fazem esses planejamentos tributários e acabam pagando muito pouco imposto ou nada em lugar nenhum, através desses planejamentos. Tá? Só para ter uma ideia, assim, quando eu fiz uma pesquisa, só um minutinho, fiz uma pesquisa para onde o Brasil mais exporta. Qual a commodity mais exportada pelo Brasil não é minério de ferro. Ok? Aí, vai para a China, vai para a Ásia, vai para não sei o quê. Mas aí, quando você faz uma pesquisa, isso é o destino do minério de ferro. Mas, se você faz uma pesquisa, quem é o comprador é Suíça e Ilhas Cayman, que são paraísos fiscais. Por quê? Porque as empresas brasileiras elas abrem uma subsidiária lá, vende para a própria subsidiária na Suíça ou em Ilhas Cayman, a um preço baixo. Para quê? Para reduzir o lucro aqui. E lá, eles refaturam direto para o cliente final. E isso, em um ano, deu 3,4 bilhões a menos nos cofres públicos. Tá? Aqui eu vou pular. Vocês têm o negócio dos SwitchLeaks explicado num artigo aí que eu escrevi. Só para lembrar, teve um outro vazamento. O Leaks é vazamento de informação. De Luxemburgo, que saiu um artigo, acho que de um artigo do Fernando Rodrigues, que na época ele estava na Folha de São Paulo ainda, que o Banco Bradesco e Itaú eles têm subsidiárias em Luxemburgo, que é um paraíso fiscal, um offshore, como eles chamam. Eles conseguiram fazer uma economia tributária aqui no Brasil de 200 milhões em um ano, porque eles tiveram um benefício lá, reduzindo o lucro lá, que eles deveriam trazer para cá e tributar junto aqui. Eles conseguiram reduzir isso em 200 milhões em um ano. Só esses dois bancos. Imagina se somar tudo. Isso aqui também eu vou pular, porque já me deu cartão amarelo aqui, o vermelho. Aqui eu falo um pouco de quais são as ações da OCDE, os planos internacionais para enfrentar o problema. É fundamental que os fiscos do mundo inteiro tenham uma troca automática de informação, porque a informação é a matéria-prima da fiscalização, do fisco. Sem isso, não tem como fiscalizar. E, então, esse plano de ação está prevendo, inclusive, uma troca automática de informações. Sem essa informação, a gente não consegue. Eu tive um caso recente, no ano passado, foi muito sintomático. A gente pedia informação para a empresa que estávamos fiscalizando, ela não dava a informação de um outro país, onde ela tinha subsidiárias e tal. Aí a gente pediu, com aquele país, o Brasil tinha um acordo para troca de informações. A gente pediu via embaixada, não sei o quê. Quando a empresa soube que a gente tinha pedido, ela chegou e ofereceu tudo para a gente, porque ele sabia que a gente ia conseguir. Então, isso é fundamental. Então, tem que investir muito nisso.
Tá? Eu não vou conseguir terminar tudo, e se vocês quiserem, posso vir uma outra hora, conversar mais sobre isso, porque o assunto é extenso e interessante. Muito obrigada. Tá? Obrigado, auditora Clay. Inclusive, já pedi desculpa, né? Mas, infelizmente, a gente tem que tentar administrar o tempo e já chamar o delegado da Polícia Federal para fazer o uso do seu tempo, o delegado Tássio Musi. Boa tarde. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer ao convite, né, do Sindicato dos Bancários pela oportunidade de compartilhar, né, os conhecimentos, trazer talvez mais perplexidades do que soluções, né, talvez propostas em relação aí ao combate aí já na esfera mais ainda, né, repressiva, mas que é essencial, né, sobretudo quando se fala em reforma, a gente tem que, né, sempre vem à minha cabeça a questão da efetividade, né, e tanto o sistema atual, né, como uma eventual reforma, de pouco, né, essa reforma para alterar né, a nossa atualidade, né, a nossa realidade, tem que se fazer efetivo, né, tem que se fazer efetiva aí essa reforma. Em relação, né, ouvi com atenção o Paulo, a Claire, e isso aí a gente lida no dia a dia. Hoje eu gostaria de expor, né, várias operações cujo enfoque, né, principal ou exclusivo tenha sido sonegação, e hoje eu tenho dificuldade por conta de algumas barreiras legais para que, né, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, efetivamente investiguem, né, com atualidade esse crime. Vou expor, né, os senhores vão entender. Primeira coisa, né, quando é pergunta essencial, né, um mero inadimplemento fiscal constitui crime? Não. Né? No Brasil, você, né, só a falta de pagamento por si só não seria, né, a princípio, aí, não configuraria sonegação fiscal. Primeiro, a gente vai ter que ter né, não basta só a supressão ou redução do tributo, a gente vai ter que ter também a fraude. É da essência, né? Hoje a nossa lei de crime, né, contra a ordem tributária, e o principal crime contra a ordem tributária é a sonegação fiscal, exige que suprima, né, não pague tributo ou reduza o pagamento desse tributo, mas tem um plus aí, que é a fraude. A princípio, né, a diferença entre ilícito tributário, que meus colegas aqui da Receita Federal lidam no dia a dia, e ilícito penal tributário, que eu deveria lidar mais ainda, né, tenho dificuldades, os senhores vão entender aí, ao final, aí, quais são as nossas dificuldades, e isso impacta, né? Eu anotei, gostei muito da frase aí do José Aparecido, no sentido que, né, quando se fala em reforma, o principal é que cada um pague o tributo que é justo. Então, em relação, né, quando se tem a sanção, aí a gente aí já está numa fase mais avançada, foi feita a reforma e, eventualmente, né, alguns, né, e muitas vezes quem vai deixar de pagar esse tributo é quem tem melhores meios, melhores advogados. Então, o mais importante é que a gente consiga, por meio da sanção, promover aí uma prevenção geral, né, seja reprimir mesmo, especificamente, quem deixou de pagar o tributo, e seja que incentive aos demais aí, né, contribuintes a pagarem para o quê? Todo mundo pagando, fica menos pesado aí esse fardo, né? Então, quando se fala no crime de sonegação fiscal, né, o mais importante, né, que a gente tenha em mente aí, que a gente está falando da administração pública, né, seus interesses patrimonial e moral, mas, sobretudo, o quê? Que o sistema né, quando se fala em tributação, a gente está falando num sistema
tributário, né, que envolve, né, o Estado tem despesas aí obrigatórias que, de alguma forma, ele vai ter que, né, obter uma receita para fazer frente aí a essas despesas. E a gente tem visto, né, acompanhei, né, normalmente, nós, assalariados, aí, a gente vai sofrer quando tributos mais complexos de se arrecadar, né, muitas vezes, né, acaba que quem vai sofrer com né, mais intensidade aí vão ser aqueles que cuja a tributação se faça, né, algumas vezes de forma, né, um pouco mais fácil. Né, em relação ao sistema tributário, caso né, a gente não tenha, né, a questão da isonomia aí, alguns, né, vão suportar uma carga muito maior, ao passo que outros aí vão ficar sem, né, propriamente aí contribuir, né, de acordo aí com a sua capacidade contributiva. Em relação, né, às perplexidades propriamente aí, oi? Em relação às perplexidades aí na esfera criminal, né, a gente está falando de uma reforma, isso aí vale ao nosso sistema atual, né, é uma dificuldade né, quando alguns deixam de pagar aí, né, em relação ao que a Cléia expôs aqui, isso aí a gente vê no nosso dia a dia, a dificuldade, né, sobretudo quando, né, a gente lida com uma criminalidade mais organizada, que tenha, né, maior capacidade aí, técnica, né, de profissionais, né, profissionais especializados, muitas vezes sites de advogados, ele vende esse serviço propriamente e acaba, né, muitas vezes a gente fica no limiar, na zona cinzenta ali, e, né, alguns aspectos que se fazem presente hoje, né, mesmo que se faça uma reforma, alguns pontos, né, esse primeiro aqui eu acho que é essencial que a gente discuta e altere, né, nem que seja um meio termo, mas por quê? Porque pode fazer a reforma que for, mas se a gente não alterar alguns aspectos estruturais, vai acabar que aqueles que têm, né, por exemplo, aqueles que têm menos meios de eventualmente ou fazer, né, um planejamento tributário ou mesmo sonegar, esses vão acabar, né, pagando mais, né, mesmo a reforma sendo a melhor possível aí, não vai se atingir aquele resultado, né, de justiça social aí que tanto se estime. Primeiro ponto, né, que para quem lida aí no criminal em relação à repressão à sonegação fiscal, né? Lembrando que sonegação é supressão ou redução de tributo, né? Muitas vezes essa supressão ou redução de tributo ela pode ter só um aspecto administrativo, que vai ser lidado para o fisco. Agora, para vir para a área criminal, nós temos que ter um plus aí, que é a fraude. Mesmo, né, nós, né, muitas vezes, em investigação, a gente depara com fraudes cujo objetivo é fiscal. Né? O fisco apura, né, constitui, a gente vê que houve supressão ou redução de tributo, a gente começa uma investigação, a gente apura a autoria, o Ministério Público denuncia, a Justiça julga, condena, primeiro, segundo grau, e o que se tem entendido, né, hoje, com base aí numa lei que é de 2003, a Lei 10.684, que estabeleceu um programa de recuperação fiscal, né? O que se tem entendido hoje, independentemente de ter fraude, né,
aquele sonegador, a qualquer tempo, mesmo condenado, se ele pagar integralmente esse tributo, extingue a punibilidade. Ou seja, oi? Fica com o nome limpo, ele teve fraude, mais supressão ou redução de tributo. Não, ele pode jogar pagamento integral, gente. Até 2012, o parcelamento poderia ter esse efeito. Hoje temos precedentes, né? Se entendeu, né? De certa forma, é uma deficiência legislativa, que a partir dessa lei de 2003 deixou de colocar um lapso temporal. Então, hoje, além de suprimir ou reduzir tributo, além de se utilizar, né, fraude para esse intento aí, a pessoa, né, o contribuinte ali, pessoa jurídica ou pessoa física, né, no caso, pessoa natural aí, né, por estar sendo acusada pelo crime, ela ainda pode tentar ser absolvida em primeiro, segundo, e tivemos, né, em 2013, né, um caso, posso falar, porque isso aí foi noticiado, caso da VASP. Né? Só de falar VASP, a gente percebe quanto antigo é, né, esse caso. O Wagner Canhedo, que foi, né, acho que foi em 96, 97, foi condenado em todas as instâncias, transitou em julgado rápido, né, salvo engano, transitou em 2013, né, o tributo de 96, 97, foi preso, né, não preso, prisão preventiva não, era para cumprimento de pena, e pagou o tributo, ele foi liberado, foi extinta a punibilidade, teve, né, o perdão ali em relação àquele tributo e aquela fraude que utilizou no passado. Então, assim, né, primeiro ponto, para que, né, eu não defendo, né, eu acho que o direito penal tem que ser utilizado com razoabilidade, agora, para se utilizar o direito penal, ele ter efetividade, né, nós temos que estabelecer critérios razoáveis. Né? Então, acho que o primeiro ponto para que a gente atue de forma, né, coerente e se impeça, né, não é só punir a pessoa ali no primeiro momento, mas para que se tenha aí essa prevenção geral, né, que o sistema repressivo objetiva, né, a gente tem que, né, estabelecer um marco temporal, né, mesmo que seja, né, até o recebimento da denúncia. Era um marco que se estabelecia quando, né, a nossa lei atual aí de crimes contra a ordem tributária, que é 8.137/90, ela estabelece esse marco aí, estabelecia, né, que foi alterado com a mudança legislativa. Como a gente está falando de sistema, isso aí é muito importante para que, né, realmente a justiça, né, o sistema de justiça criminal não vire um mero cobrador de tributo. Né? Não que um mero cobrador de tributo não seja importante, né? O cobrador de tributo não seja importante. Agora, não pode reduzir, né? Uma esfera que tem que ser utilizada, né, como soldado de reserva ali, em última instância, né, como, né, pagou, resolveu, lembrando que hoje, se a pessoa, né, dependendo, se ela cometer um estelionato, né, usar alguma falsidade, algum documento falso para outro fim, que não seja o tributário, se, né, posteriormente ela pagar aquele eventual prejuízo que deu, por exemplo, para uma instituição financeira, né, ou para um particular qualquer, ela vai ser, né, isso aí vai ser uma causa ali de um arrependimento posterior, pode diminuir a pena, mas ela vai continuar. Se roubar, né, a galinha ali vai depender, né, da insignificância ou não. Agora, é sério, gente. No âmbito, né, estritamente privado, né, se cometeu uma falsidade e causou um prejuízo para alguém, a partir do momento que tem uma ação penal em curso, não dá mais para voltar atrás. Ela pode até se arrepender, pagar. Agora, no âmbito tributário, né, tem se dado uma amplitude terrível, né, e terrível por quê? A gente tem visto na prática. Eu falo isso, né, e muitas vezes o policial que está trabalhando com você é novo, você vai, né, tá interrogando alguém e tal, e a pessoa se adianta para falar que, na verdade, ela cometeu um crime fiscal. Né? Você está investigando lavagem, ela já se antecipa, confessa, e para quem, né, é novo ou ingênuo, vai pensar, olha, confessou. Não confessou porque
né, se você, né, vai nessa linha, claro que muitas vezes tem lavagem, tem crimes mais graves. Agora, se você vai nessa linha, primeiro tem a questão do pagamento. Se ela pagar a qualquer momento, né, integralmente, extingue a punibilidade. E tem um outro problema, né? Se você tiver no curso de uma investigação hoje, né, aí é uma questão de interpretação dos tribunais superiores, com base na nossa lei de né, crime contra a ordem tributária atual. Se entende que, para que a polícia e o Ministério Público, né, a polícia possa investigar, o Ministério Público possa ajuizar alguma ação penal, né, em relação ao sonegador, tem que se exaurir completamente a esfera administrativa. Ou seja, se a Claire, né, lavrar um auto de infração, mostrou, né, mais do que evasão, né, uma fraude terrível ali, se a pessoa, né, o contribuinte, recorrer, né, eu não posso atuar enquanto esse crédito não tenha, né, sido totalmente, não é que tenha sido constituído definitivamente, ou seja, exaurido todas as esferas administrativas ali, em relação a isso. E se chegar no CARF e ele anular esse auto de infração, né, mesmo eu, né, na minha investigação, tendo verificado fraude ali, eu não vou poder fazer nada, porque se entende hoje que, se não tivesse sido constituído o tributo na esfera administrativa, né, os órgãos de repressão não podem atuar, né? Então, em relação a isso, o que nós temos hoje, né? E isso impacta, sem a menor dúvida, né, em quem vai efetivamente pagar o tributo. Mesmo tendo a reforma, né, se algumas pessoas conseguirem certos subterfúgios aí, para mesmo tendo uma alíquota maior, e no sentido de pagar, né, ou deixarem de pagar, ou mesmo arriscarem, esses dois institutos aí, a constituição do crédito tributário, né, é questionável. Agora, o pagamento integral, extinguir a punibilidade, né, a gente sempre vai ter o quê? A possibilidade do contribuinte arriscar, vale a pena arriscar, porque, no final das contas, primeiro, o fisco tem dificuldade, né, de verificar todas as condutas ali de sonegação da pessoa praticada, não vai conseguir, muitas vezes, apurar tudo. E, segundo, se descobrir, ela pode, né, esperar exaurir toda a esfera ali, né, não só administrativa como judicial, e, se não der certo essa estratégia, aí vai pagar um pouco mais, né, as multas são graves, mas valeu a pena, porque boa parte ali, né, nem sempre a gente consegue verificar tudo. Não teve, né, a repressão, né, mais do que repressão no caso concreto, essa sanção aí não contribuiu para a prevenção geral. E, por último, né, aí não é totalmente criminal, tem a ver também com o que a Cléia falou aí, né, há um limbo, há uma zona cinzenta aí entre o que seria esse planejamento lícito e o que seria, né, a elisão ilegítima, elusão, segundo alguns autores aí, e isso acaba dificultando, né, ou muitas vezes, né, faz até com que o fisco, né, tenha que usar uma bala de canhão para algumas situações que poderiam ser resolvidas aí, né? A gente tem a lei, né, o artigo 116 aí, o parágrafo 1 do CTN, que, sem ter necessidade de realmente comprovar uma dissimulação, uma fraude, o fisco poderia, né, simplesmente desconstituir os efeitos econômicos ali, ou poderia desconstituir ou desconsiderar, né, para fins meramente fiscais ali, negócios semelhantes que tenham tido, né, que tenham um efeito fiscal semelhante, né? Então, eu acho que também é importante aí, né, tendo em conta aí a questão do sistema tributário. Mas eu destaco, né, só para finalizar aí, a questão do pagamento integral, extinguir a punibilidade a qualquer tempo, para mim, seja no sistema atual, seja numa reforma, é essencial, né, que a gente altere, né, que marque, né, se estabeleça novamente um marco temporal, porque cria uma distorção e, na verdade, né, tanto a Polícia Federal como o Ministério Público Federal e a Justiça Criminal passam a ser, né,
meros cobradores de tributo, que não é essa a função. Né, e deixa de se ter aí não só, né, a repressão propriamente do contribuinte, mas uma prevenção geral aí para que todos tenham um mínimo, né, de receio de sonegar, porque vão saber aí que podem ser, né, punidos não só com multas pesadas, mas também com a sanção mais pesada aí, que é a pena privativa aí de liberdade. Meu tempo acabou aí, né? Obrigado, gente. Obrigado ao Tássio, delegado da Polícia Federal. E a gente sabe que tem um problema de tempo, então nós vamos propor aqui que as 5 primeiras perguntas que chegarem à mesa por escrito, nós vamos aqui fazê-las aos debatedores e depois nós vamos abrir para eles nas suas considerações e respostas. Então, estamos aguardando as perguntas. Primeira pergunta. A pergunta do Marcelo e é sobre o índice PIS/COFINS sobre receitas financeiras dos bancos. No caso é para a Claire. Pergunta da Vanessa. Clair, perdão, Clair. Os bancos estrangeiros sediados no Brasil, por exemplo, Santander, são beneficiados com isenções fiscais e não repassam os lucros reais aos trabalhadores na distribuição da PLR. Como se dá esse incentivo? No caso é para todos, né? Não intitula uma pessoa específica. Mais alguma pergunta? Isso. Então vamos abrir aqui já para Clair, para que ela faça já a sua resposta e a sua consideração final também, Clair, na faixa de uns 7 minutos, tudo bem? Eu vou responder aqui a primeira pergunta da Vanessa. Clair, só um minuto, deixa eu ler já a terceira, de repente também te inclui. Qual o motivo do Google e da Netflix não pagar imposto no país? Do Google e do Netflix. Paulo, você responde aquela ali. É a mesma coisa. Os bancos estrangeiros sediados no Brasil, por exemplo, Santander, são beneficiados com isenções fiscais e não repassam os lucros reais aos trabalhadores na distribuição do PRL. Como se dá esse incentivo? Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Os juros do capital próprio faz com que vocês, trabalhadores dos bancos, recebam menos lucro. Por quê? Porque é uma despesa que ele deduz do lucro antes de chegar no lucro que é distribuído para vocês. Então, ele já vem com um lucro menor. Então, esses juros de capital próprio, que, como o Paulo explicou, e tem nas minhas transparências, é uma despesa fictícia que foi criada, que só existe no Brasil, nenhum outro país do mundo existe isso, porque os cotistas, acionistas, são sempre remunerados com dividendos, e não com juros do próprio capital que eles colocam. Então, é dessa forma. Fora os ágios que eles criam, reduz o lucro, tá? Reduz o lucro, e quando o lucro chega na distribuição do PLR, já vem diminuído. Então, é assim, através desses incentivos que vai reduzindo o lucro. E outros mecanismos mais. Pergunta do Marcelo. Índice sobre PIS e COFINS, sobre receitas financeiras dos bancos. Aqui eu vou contar uma historinha para vocês sobre o PIS e COFINS dos bancos. O PIS e COFINS incidia, no início, sobre o faturamento da empresa. Aí, em 98, veio uma lei
ele disse assim, não, o PIS e COFINS agora vai incidir sobre a receita total. As empresas comerciais entraram na justiça e disseram assim, opa, na Constituição diz que é o faturamento. A lei não pode dizer que é sobre a receita total da empresa, porque a receita total da empresa inclui a receita financeira que nós obtemos quando a gente aplica alguma coisa no mercado financeiro. O Supremo disse, vocês têm razão, deu ganho de causa ao contribuinte, mas o contribuinte que ele estava reclamando era uma empresa comercial, onde a receita financeira é residual, é pequena, é menor. Normalmente, 80% a 90% é faturamento da atividade fim. Ok, ganhou. O que os bancos se aproveitaram dessa decisão, dizendo que as receitas financeiras não eram tributadas? E pararam e não recolheram o PIS e COFINS sobre a receita financeira deles, que representa quanto? 90% a 98%. Eles falaram assim, nós temos que pagar PIS e COFINS só sobre a nossa receita de serviços, que é fornecer talão de cheque, que é uma... Gente, é 2% do total da receita deles. Então, eles entraram na justiça e os juízes estavam dando ganho de causa. Por quê eles estavam ganhando? Porque os advogados dos bancos, eles não entravam no mérito da questão. Eles só diziam assim, olha, o Supremo já disse que receita financeira não paga, então não tem que pagar. Só que aí, na época, eu participei da administração. Quando eu vi aquilo, todo dia chegava um mandado de segurança dando a favor dos bancos. Eu falei assim, gente, se o advogado do banco, ele não vai questionar isso porque não convém a ele, não interessa. Mas os procuradores da Fazenda vão ter que questionar, entrar no mérito da questão. A gente conversou com os procuradores da Fazenda Nacional e eles entraram abrindo isso. Tá? Aí os advogados, os procuradores da Fazenda, que são os advogados da União, entraram no mérito da questão. Dizem, não, a atividade fim do banco é a receita financeira, não é o residual, não é uma receita residual. Começaram, e aí mudou, gente. Sabe, a gente fez um levantamento em começo de 2009, sabe quanto que era que os bancos estavam devendo para o fisco? Só de PIS e COFINS? 30 bilhões. Tá ok? E eles continuaram discutindo, só que o fisco conseguiu reverter na justiça isso. Quando os procuradores da Fazenda compraram a tese e começaram a mudar. E o fisco começou a ganhar isso no tribunal aqui, Tribunal da Justiça Federal. A gente ganhou. Só que eles subiram, foram para o STJ, a situação ainda foi para o Supremo. Só que aconteceu o seguinte, no ano passado, saiu uma lei de anistia, ou seja, como a gente chama de refis, né? Dizendo assim, olha, o governo estava precisando de dinheiro, disse assim, se vocês pagarem e desistirem da ação judicial que está lá no Supremo, e todas as ações judiciais, vocês não vão pagar multa e juros sobre isso. Só o principal. Sabe quanto que era, mais ou menos, meu cálculo, estimativa, somando tudo que estava represado, entre 60 a 70 bilhões estava represado, que os bancos estavam devendo para o fisco. Só de PIS e COFINS por causa disso. Aí, muitos pagaram para se livraram do processo, na justiça, desistiram e pagaram com... Olha só, quanto que eles ganharam investindo esse dinheiro nesses anos todos, sem pagar juros e multa, gente. Eu fico indignada quando sai esse tipo de lei que dá essa anistia. Né? Então, essa é a história do PIS e COFINS. Pode. Passar aqui para o Paulo, para já ir tentando responder também as perguntas e também fazer as considerações. Tá bom, eu vou ficar mais nessa questão da pergunta por que motiva Google e Netflix não pagam imposto no país. Bom, eu posso falar em tese, né, eu não conheço a situação financeira, econômica e fiscal dessas empresas, não poderia falar, mas quem perguntou, provavelmente, como quem perguntou sobre aquele banco na manhã, deve ter essa informação segura e confiável. Eu acho que falando em tese,
Tem dois motivos. Um é o tal do trabalho imaterial que o Márcio Postman falou, que é de difícil identificação e mensuração. O outro motivo é que essas empresas que atuam no âmbito global fazem também um planejamento tributário global. Acho que o Dão vai falar um pouco disso depois. Planejamento tributário é o tucanês para designar evasão fiscal, né? Planetária. Vamos combinar que é isso, né? É assim que funciona. Eu quero aproveitar essa questão para puxar para uma outra. A Receita Federal, a partir de 2008, 2009, ela mudou a orientação da fiscalização. Houve uma mudança, ela foi tumultuada, ficou aquela cortina de fumaça, porque a Lina Vieira falou da reunião com a Dilma e tal, aquilo não tem centralidade nenhuma para o problema, uma questão lateral que acabou repercutindo, né? Mas o fato é que foi a primeira vez, vamos combinar uma outra coisa, né? O secretário Gerardo Maciel assumiu lá em 95 e cumpriu uma cota partidária, tem que falar isso, do PFL. E fez seu sucessor e veio até 5 anos e meio do governo Lula, em 2008. Então, é complicado você mudar a política fiscal e tributária, né, com representantes de um outro projeto político-econômico. E aí foi um conjunto de companheiros foram lá para a administração e fizeram mudanças importantes. Então, é só olhar o mapa da fiscalização, e esses números, alguns estão no site da Receita, que a gente vê como aumentaram os autos de infração. E a gente, por dentro, sabe que aumentaram os autos de infração justamente sobre o tal do planejamento tributário, né? Isso vai desaguar onde? Vai desaguar no CARF, porque todas as empresas recolhem. O CARF é esse, que é alvo hoje de investigação pela Operação Zelotes. Não sei se o Tássio quer se aventurar a contar alguma coisa disso, não vai poder. Mas todo o chão de fábrica da Receita, vamos dizer, os auditores e tal, vibraram quando aconteceu a Operação Zelotes, que põe no chinelo qualquer outra, na dimensão de valores, né? Tem um passivo lá de 565 bilhões, na verdade é uma caixa preta, tem que dizer com todas as letras, porque a gente pediu esses dados por parlamentares inúmeras vezes, quais são os autos que são mantidos, quais não são, pelo menos por valor agregado, e nunca informaram, agora começou a aparecer alguma coisa. Se vocês tiverem a curiosidade de ver, tem um ex-procurador que eu não conheço, não sei quem é, não sei por que é ex-procurador, né? Mas que entrou com 59 ações populares contra julgamentos do CARF. O sobrenome dele é Rangel, vocês podem pesquisar na Justiça Federal de Brasília, coloca lá o sobrenome dele, vão aparecer as ações populares e o nome das empresas. Alguns processos são sigilosos e outros são públicos. E está todo o andar de cima da economia brasileira. Então, todos os empresários que vocês enfrentam nas negociações, né, os representantes das empresas. O primeiro da lista é o Bradesco. Está lá o Santander também, estão as concessionárias de telefonia, está todo mundo ali. Vocês forem ver como é que funciona. Então, essa é uma outra questão que o movimento sindical deveria empurrar, deveria cobrar a investigação disso e a fiscalização. E aí, falar sobre o CARF, uma outra coisa que é interessante. Tem duas alternativas, né? Aproveitar aqui no encerramento, ninguém falou disso. Tem duas propostas, né? O CARF vem lá de 1920 alguma coisa e atravessou o período do Getúlio, que é o Estado corporativo, tem uma concepção de representação paritária. Metade dos membros indicados pela Fazenda, que são auditores fiscais, metade indicados pelas confederações patronais, tá certo? Então, a concepção deveria ser que a sociedade civil está representada, só que nós estamos representados lá pelos nossos patrões. É isso que ocorre. Agora, nas câmaras, nas sessões, turmas que julgam os tributos previdenciários, que esses eram julgados antes de 2006, lá na Secretaria da Receita Previdenciária, quando houve a fusão, o CARF passou a julgar esses casos também. E ali tem um representante dos trabalhadores, só nessas turmas. Por que que tem? Porque existe um comando constitucional que diz que a gestão dos recursos da Seguridade Social tem que ser quadripartite. Esse é um mote para as centrais sindicais, se não for temos força para acabar, eu não sei se temos força para acabar. E aí julgar na justiça. E a justiça também tem uma tradição conservadora.
Então, tá bom, vamos manter essa paridade, mas a sociedade civil tem que estar representada aqui. E aí, se for só nos tributos sobre a Seguridade Social, a gente já tem que ter um representante das centrais e talvez um dos aposentados também para julgar COFINS, que financia a Seguridade Social, PIS, contribuição social sobre o lucro líquido, que é julgado na mesma turma e sessão onde se julga o imposto de renda, que são as mesmas bases. Quer dizer, não precisa, isso só para respeitar a Constituição. A gente pode defender politicamente que se estenda a todos os tributos. Eu acho que é importante a gente tratar disso. E o CARF faz parte desse arcabouço, que, ao fim e ao cabo, é administração tributária, não é isso? Não existe eficácia do sistema tributário se não houver uma administração tributária forte, transparente, né? E que tribute, que oriente a fiscalização e cobrança os interesses maiores da sociedade. Bom, é isso, minha gente. Aí aqui a Clair está mandando aqui o que falava o Nicolas Caldor, né, que é um economista da década de 50, contemporâneo do Keynes, e ele já falava disso naquela época. Não existe eficácia do sistema tributário sem fortalecer a administração tributária. O Caldor era um revolucionário no sentido da tributação. O Paulo Nogueira Batista lembra que vários países que ele assessorou, houve revoluções, ele derrubava o governo que estava tentando implantar, porque aí é correlação de força. Mas o Caldor é o nosso guru. Bom, e por fim, gente, para terminar, eu quero agradecer muito, fiquei muito satisfeito de vir debater esse assunto, e muito satisfeito de ver um evento dessa magnitude, com movimento sindical, né, com lideranças qualificadas, que vão multiplicar, sem dúvida, isso, porque se os trabalhadores organizados não tomarem essa questão nas suas mãos para defender, ninguém vai defender. Ninguém vai defender. Acho que a gente pode fazer mais, pode aprofundar, nós do JF estamos à disposição. E, enfim, e lembrar o seguinte, as manifestações de 2013 relembraram o que a gente já sabia. Elas pediam, de alguma forma, a continuidade da implantação do estado de bem-estar social que foi só apontado na Constituição de 88. Então, precisa mais transporte público, precisa de educação, precisa de saúde, e vai fazer isso como? Como é que faz isso? Tem que fazer com financiamento por meio de tributos, não é isso? Não é mais com financiamento externo, não é com endividamento, não é com uma dívida pública que é a garantia da riqueza privada. Então, é isso, nós somos protagonistas, né? E eu saio daqui muito animado. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Chegou uma segunda pergunta, uma terceira e última pergunta, né? Que o noticiário da mídia, no noticiário da mídia, Santander declarou que ganhou 4 bi de ação contra a Fazenda. E informaram que vão transferir 1 bi desses 4 para a provisão de devedores duvidosos, que é um recurso que os bancos usam para reduzir o lucro e a PLR dos trabalhadores. Então, assim, vamos passar agora para o companheiro, para o delegado Tássio, para ele fazer sua fala e já a sua consideração, e depois a gente passa para a companheira fazer mais 3 minutos de consideração. Para finalizar, né, vou ser breve em relação a... Não sei se eu chamo de provocação, Paulo. Né, não vou falar, né, em relação à operação propriamente. O que eu posso dizer é, se os conselheiros tivessem cometido somente crime fiscal, né, a gente não poderia ter investigado, a não ser que o CARF né, confirmasse eventual auto de infração, né, que tivesse que se submeter a eles mesmos. Então, essa é a dificuldade que a gente tem. Né, quando se fala em sonegação, né, a gente está discutindo aqui uma reforma tributária. Primeiro desafio é conseguir a reforma. Né, eu acho que está no caminho certo aí em relação à reforma, de discutir, replicar, né, e tentar chegar lá. Agora, também não basta só a reforma se ela não se tornar efetiva. Né? Então, assim, a minha preocupação aí de quem lida na prática com relação ao combate a esses tipos de crime é a dificuldade que a gente tem. Né? E isso aí, obviamente, vai impactar, né? Impacta, é um sistema, se alguns deixam de pagar,
né, mesmo estando, né, se conseguir uma reforma da forma mais justa, né, equânime aí, se nós não tivermos mecanismos eficientes de fazer valer essa lei. Infelizmente, a gente no Brasil ainda tem, né, a questão da lei que pega e a lei que não pega, e o pior é quando a lei pega para alguns e não pega para outros, né? Então, quer dizer, vai ser mais um instrumento aí de desigualdade. Então, acho que agradeço aí a oportunidade de participar, né, e contribuir de alguma forma aí com o debate. Obrigado. Obrigado, Otácio, delegado da Polícia Federal. E vamos estender mais 3 minutos para a Claire Hickman fazer suas considerações, que ela acabou não concluindo na sua fala, tá? Vou responder mais uma pergunta aqui, né? Que é a seguinte, que no noticiário na mídia que o Santander ganhou 4 bilhões de uma ação contra a Fazenda. Informaram que vão transferir 1 bi para provisão de devedores duvidosos, reduzindo, sim, tudo que se deduz como despesa vai reduzindo o lucro para chegar no PLR, né? O Santander, isso aqui não foi PIS, isso aqui foi do ágio, está na imprensa, está na mídia. Só que assim, eles ganharam esse primeiro auto de infração, essa autuação foi de 4 bilhões, mas depois o fisco fez um outro, não do mesmo período, porque esse ágio são 5 anos, ele pode deduzir. Eu acho que a primeira autoinfração que deu os 4 é correspondente a 3 anos. E os outros 2 anos foi uma outra fiscalização, uma outra autuação. Essa o fisco ganhou, eles perderam. Eu não lembro, não sei o valor dessa segunda. Então, está um impasse. Eles ganharam a primeira, mas o fisco ganhou a outra. Mas se eles colocarem isso como PDD, que é uma outra rubrica assustadora em termos de despesa, tá, que a gente olha bastante, realmente vai reduzir. Mas não foi PIS, foi ágil, porque isso posso falar, porque está na mídia. Bom, gente, eu quero agradecer novamente a vocês todos aqui, a atenção que vocês tiveram comigo, e dizer para vocês o seguinte, se nós, trabalhadores, se nós não fizermos o nosso trabalho de lutar para acabar com esses ralos, são ralos do dinheiro público, quem vai fazer? O poder econômico vai chegar lá e pedir para mudar essa legislação de juros de capital próprio? Não vai. Então, cabe a nós. Se a gente não se unir, e eu estou aqui à disposição, o que eu puder ajudar, nos esclarecimentos na parte técnica, tributária, eu estou aqui com vocês, tá? IJF está, e para colaborar com vocês no que estiver ao nosso alcance. Muito obrigada a todos. Obrigado, Clair. Novamente, a gente queria lembrar, né, a Confederação queria lembrar que é louvável, de uma magnitude esse evento que está sendo construído aqui pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, e isso muito nos alegra, porque a gente gostaria, e vamos propor, acho que a gente tem que propor a mais entidades que se repita nos outros estados, no Rio, Minas, Brasília, em todos os nossos sindicatos, porque, na realidade, foi bem lembrado aqui, acho que pelo Paulo, o outro lado disputa a sociedade. O outro lado faz impostômetro, o outro lado tem acesso à grande mídia, o outro lado paga atores globais para fazerem a defesa da sua plataforma tributária, o outro lado elege parlamentares e senadores para fazer a sua reforma tributária, e nós só temos um mecanismo, que é a mobilização social, que é juntar os atores sociais rumo a um projeto comum, que seja um projeto de igualdade, um projeto que valorize a sociedade e os trabalhadores. E a iniciativa para esse projeto comum tem que partir de iniciativas como essa que nós estamos fazendo aqui. Parabéns a todos vocês, parabéns ao Sindicato Bancário de São Paulo, obrigado aos expositores, né, pela gentil participação, e o caminho é esse, somente assim, através de formação, debate e de convencimento social, que vamos, de fato, vencer essa queda de braços com o outro lado. Obrigado a todos. Queria chamar aqui já para compor a próxima mesa a companheira que é presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo e também vice-presidente da Confederação, companheira Juvândia.